de maio, sol de verão, a primavera está chegando ao fim. Nós tivemos um momento agora de perguntas, né? E agora a gente vai passar a voltar novamente a falar a respeito das estações propriamente dita. Acho que o pastor vai começar agora pela primavera, né? Como a gente tinha comentado. Tinha uma pergunta que ontem fizeram, que o pastor falou que ia responder agora na primavera. Então vamos só refrescar essa pergunta aqui, para a gente depois trazer à luz essa reflexão. Nós não esquecemos de você que fez essa pergunta, hein? Escuta aí. O que fazer quando um dos cônjuges recusa-se a aceitar a estação em que o casal está vivendo? Vive negando e dizendo que está tudo bem. Ok. Eu vou responder, vou explicar a primavera, espero que responda a esta pergunta. Mas antes de entrar na primavera, a gente falou um pouquinho sobre o verão, falou sobre o inverno, eu vou falar sobre o outono e vou entrar na primavera, tá bom? A estação do outono, ela é uma estação bem delicada. A estação do outono, vou dizer que ela é uma estação de transição. Por quê? Porque no outono, a gente precisa fazer a leitura dos sinais. O outono está dizendo, está chegando uma outra estação. No outono, as flores começam a murchar, as folhas das árvores começam a cair. Então, eu chamo esse momento de pequenos sinais que precisam ser observados. Eu preciso perceber que o nosso relacionamento andava de um jeito, mas agora não está andando mais. Eu estou percebendo que o meu marido está muito irritado. A minha esposa, né, está muito fria. Meu marido está muito distante. Então, são pequenos sinais que está mostrando que é bem provável que está se aproximando o inverno aí. Então, é quando as árvores começam a perder a sua beleza. Então, toma cuidado com os sinais que acontecem no outono. Vamos para a primavera. Vamos discutir um pouquinho aqui a primavera. A primavera vem logo depois do inverno, né? E a primavera, ela é caracterizada pelo Salmo 30, lá no versículo 5, no finalzinho, quando diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, por mais que você passe por um inverno doloroso, não é? Bem gelado, você tem que entender que vai chegar a primavera. Então, a primavera é caracterizado pelo tempo do recomeço. E toda vez que eu vou falar da primavera, eu gosto de dar exemplo de uma cena que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Nós fomos na casa de uma amiga da gente, e logo na entrada da casa dela tem uma árvore. E quando eu cheguei ali, eu até disse assim para a Analice: eu não sei por que fulana não corta essa árvore. Olha que árvore feia, árvore seca, né? Tá lá de pé, não tem, só tem galho, não tem folha, não tem nada. Que árvore é essa? Por que não corta essa árvore? E é interessante que uma semana depois nós tivemos que voltar na casa dela. E quando eu olhei a mesma árvore, eu não acreditei. Eu digo: o que aconteceu aqui? A árvore florida, com folhas, bonita, digna de tirar foto. Eu falei: o que aconteceu? Aí alguém me disse: mudou a estação. É primavera. A primavera traz as flores. A primavera tampa, né, aquilo que é feio. Traz a beleza. Traz a vida de volta. Então você olha uma árvore daquela e diz assim: poxa vida, não presta. Talvez você olhe o seu casamento e diz assim: não vai ter jeito, nós vamos ter que se separar. Talvez você olhe o teu relacionamento e diz: meu, que coisa feia, que coisa pelada, sem vida. Mas logo depois do verão, do inverno, eu acho que Deus fez isso profeticamente, propositalmente,
Porque depois daquele frio horrível, você pode olhar o pomar da tua casa, você pode olhar a rua da sua casa. Logo depois do inverno, sempre vem a primavera. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ai, pastor, que lindo isso. Tão romântico. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como as flores vêm na primavera, automaticamente, porque faz parte da estação, a primavera não vem no relacionamento automaticamente. Você não vai dormir como você pode dormir no inverno literal e acordar na primavera e de repente perceber que a sua planta floresceu e da noite para o dia você diz, nossa, que lindo, ontem não estava assim, hoje está. Isso não vai acontecer com o seu casamento. Quando Golias chegou, o texto diz que ele ficou 40 dias e 40 noites. Todo dia pela manhã, ele aparecia e afrontava o povo de Israel. À tardezinha, ele aparecia e enfrentava e afrontava o povo de Israel. E diz o texto, 40 dias e 40 noites. Golias só parou de fazer isso pela manhã. E só parou de fazer isso à noite quando Davi pegou, enfrentou e derrubou ele por terra. Gigantes, representado como inverno, vem sem nós planejarmos e sem nós esperarmos. Mas eles não vão embora da mesma maneira que vem. O inverno vem, aparece. Mas a primavera não acontece automaticamente. A primavera precisa ser afrontada, precisa ser enfrentada. Elas não mudam automaticamente. E eu tenho grande alegria, como terapeuta, de viver isso. De viver essa transformação. De ter casais que entram na minha sala, como lagarta, como um verão, como uma árvore seca, e depois de 5, 6 sessões, eles saem como uma borboleta, saem floridos, mas não acontece automaticamente. Eu sempre costumo dizer que a terapia funciona assim: ruim, melhor. Eu estou no estágio ruim e eu quero ir para o estágio melhor. Aqui há uma linha. Do estágio ruim para o estágio melhor é impossível. Os extremos adoecem. Isso é mágica ou é milagre? Nós cremos em milagre, né? Mas natural, ruim, melhor. Passa por um estágio pior. Gradativamente vai para o melhor. Os cônjuges não querem tratamento, os cônjuges querem milagre. Os cônjuges não querem tratamento, eles querem mágica. Quando você está doente, é um inverno. Eu, por exemplo, estou virando homem. Morro de medo de injeção. Agora já estou começando a virar homenzinho. Mas eu sempre tive muito problema de garganta inflamada. Você está lá com dificuldade, com uma dor. Aí você vai no médico porque você está ruim. E quando você vai no médico porque você está ruim, porque você quer melhorar. Mas aí o cara fala assim, eu vou te passar uma Bezetacil. Você foi com uma dor de garganta. Você volta com a perna travada. Doutor, não tem comprimido? É. Uma vez o médico falou assim para mim, ó, tem a Bezetacil que é rápido e tem os comprimidos que demoram um pouco mais. Eu falei, não estou com pressa para sarar, não. Entende? Você piora um pouquinho para ir para o estágio da melhora. Como é que isso acontece? Como a irmã perguntou aí. Vou tentar responder a tua pergunta na minha explicação. Do inverno para a primavera, existe o que eu chamo de transição. Como que acontece essa transição?
Ah, pastor, como é que acontece isso? Acontece a transição filho pródigo. Saiu de casa, pegou os bens, pegou sua herança, foi gastar para uma terra longe, gastou sem planejamento, veio fome, perdeu tudo e agora ele foi parar no chiqueiro. Está comendo o que os porcos comem. Está vivendo uma vida miserável. Talvez aqui ele não vai conseguir escutar nenhum tipo de conselho, porque qualquer tipo de conselho é jogar na cara a cagada que ele fez. Mas diz o texto, caindo em si, lembrou da casa do seu pai e disse, na casa do meu pai, os empregados vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. Eu vou para a casa do meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ter chamado seu filho. Me trata como um dos seus empregados. Logo em seguida o texto diz, levantou e foi. São duas coisas distintas. Tem gente que cai em si, mas não levanta e vai. Tem gente que reconhece, mas não toma atitude para mudar. Tem gente que entende que a primavera existe, mas não se esforça para a primavera. O que precisa acontecer? 3 coisas. Primeiro, força de vontade interior. Eu preciso reconhecer, eu preciso querer. Toda mudança não começa com o outro, começa comigo. Quando eu mudo, eu mudo. Se eu não mudo, eu não mudo. A mudança do relacionamento não começa no cônjuge, começa em mim. Se eu movimento o outro. Se eu mudo o outro. Por que que os casais não se consertam dentro de casa? Porque eu procuro mostrar o erro do outro. Eu não olho o meu erro. Quando eu mudo de comportamento, eu mudo o comportamento do outro. Provérbios 15, versículo 1. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O meu comportamento numa discussão apaga o fogo ou joga gasolina. Então a mudança começa comigo. Toda mudança começa no interior. Eu preciso aceitar, eu preciso querer, eu preciso reconhecer que eu estou doente. Uma pessoa que está drogada, que é viciada, não adianta você trancá-la numa casa de recuperação, colocar camisa de força, enquanto ela não entender que ela está doente, que tudo aquilo que ela não domina, domina ela. Primeira coisa. Segunda coisa, força de vontade de execução. Eu preciso se movimentar. Reconheceu, levantou e foi até o pai. Então a pessoa precisa entender que ela precisa de tratamento. A pessoa precisa entender que ela está prejudicando o relacionamento. Segundo, precisa procurar uma ajuda, precisa procurar um profissional, precisa procurar um conselheiro, precisa procurar alguém de confiança. Terceiro, precisa crer, precisa ter fé, esperar Deus agir. As pessoas não querem tratamento, as pessoas querem mágica. Tratamento exige esforço, tratamento exige paciência e tratamento exige fé. Ninguém muda ninguém, nem o Espírito Santo. O Deus muda quem não quer ser mudado. Por isso que é o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo.
Mas o Espírito Santo pode me convencer do pecado e do juízo, e eu posso querer continuar pecando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se não abrir a porta, eu vou continuar aqui fora. Então eu preciso entender que ninguém muda ninguém, nem o Espírito Santo. Quando Deus fala para Caim, há um sentimento no seu coração, por que que Deus, que é Deus, não arrancou aquele sentimento no coração de Caim? Sabendo Deus que ele ia matar o irmão. Porque não é responsabilidade de Deus. A responsabilidade de Deus é mostrar, é orientar, é revelar. E eu preciso tomar a minha decisão. Lázaro está morto há 4 dias. Jesus foi lá e diz, tirem a pedra. Jesus tinha poder para dizer, Lázaro vem para fora, e a pedra se movimentar e Lázaro vir. Mas Jesus quer mostrar, o que é para os homens fazer, não é o meu papel. Então, primeiro, você precisa entender, reconhecer, está doente, precisa de ajuda. Essa pessoa que não quer mudar, você precisa mostrar para ela que você está infeliz, insatisfeita, o casamento está uma bomba relógio, uma hora vai explodir, porque esta pessoa está na filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem outras que estão na filosofia Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, não, você está no relacionamento, suas atitudes interferem no relacionamento, o seu eu morreu, você não é mais solteiro, você precisa pensar no outro. Então essa pessoa precisa ter uma consciência, ela só vai mudar a partir da consciência. Segundo, teve a consciência, eu preciso tomar a decisão. Eu preciso ter atitudes. E terceiro, precisa entender que Deus tem um tempo. O tempo de Deus não é igual para todo mundo. José levou 13 anos para ser governador do Egito. Abraão levou 25 anos para ter um filho. Davi levou mais de 13 anos para ser rei em Israel. Todos nós temos algum tempo para ser cumprido. Então, todo inverno, um dia vai dar lugar à primavera. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas isso não acontece automaticamente. Eu preciso querer. O grande problema é que, às vezes, o cônjuge acha que o relacionamento está bom, mas o outro acha que o relacionamento não está bom. Como fazer, pastor? Conversa. Como é que conversa numa situação como essa? Deixa eu dar uma dica para você de como se conversa. Acusação, menosprezo e crítica.